Seguimos com destaques internacionais, porque mais um ataque de palestinos em Israel hoje, hein? Dessa vez um homem feriu gravemente um israelense dentro de um ônibus na Cisjordânia. Vamos acionar o nosso comentarista de internacional, André Last, que está com a gente aqui no estúdio para tratar dessa questão tensa no Oriente Médio. Bem-vindo, André. Obrigado, Daniel. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos. Mais uma vez, né? Esse é o quarto atentado em menos de 10 dias. Um palestino, provavelmente um lobo solitário, atacou um civil israelense na Cisjordânia, território controlado parcialmente por Israel e parcialmente pela Autoridade Nacional Palestina. O israelense ferido foi transferido para o hospital em estado grave. Até o momento não se tem mais notícias a respeito disso. E o país vive uma onda de atentados terroristas nos últimos 10 dias. Está se aproximando aqui do mês de Ramadã e da Páscoa judaica, então as tensões estão muito altas. André, e qual a importância desses encontros diplomáticos aí em Israel e em Amman, capital da Jordânia? Olha, Cláudia, o presidente de Israel encontrou com o rei da Jordânia ontem, e há 3 dias atrás o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, se encontrou também com o rei da Jordânia. A Jordânia é um país onde a população, 70% a 80%, é de maioria palestina. Então eles têm uma influência muito grande em relação à parte religiosa. Eles têm a custódia, inclusive, dos locais sagrados de Jerusalém, um acordo que existiu entre Israel e Jordânia depois da Guerra dos 6 Dias. Então é muito importante a Jordânia, como um ator muito importante na região, poder controlar aí os ares de grupos mais radicalizados que queiram colocar aí mais chamas nessas tensões, para que não haja aí uma escalada de violência. Então é muito importante essa relação entre Israel e Jordânia, que tem acordos de paz desde 1995, seja cada vez mais frequente para fim de evitar violência. Pois é, agora André, para que o público compreenda melhor, qual a importância da Jordânia nesse tabuleiro político internacional? Assim como a Jordânia, como você mencionou, Daniel, assim como o Egito também, e agora com os novos países que Israel tem acordos diplomáticos, como Marrocos, Bahrein, Sudão e Emirados Árabes Unidos. Inclusive, segunda-feira teve uma cúpula importante no deserto do Negev, mostrando aí 6 ministros das relações exteriores da Jordânia, da Jordânia não, mas do Egito, dos Emirados Árabes, do Marrocos, dos Estados Unidos, de Israel, do Bahrein, que se encontraram para falar principalmente o perigo de um Irã nuclear. Mas esses acordos, junto com essas reuniões, junto com a importância que a Jordânia tem, mostra que Israel politicamente está muito fortalecido na região onde o Irã e grupos terroristas estão enfraquecidos. Para se colocar contra esse tipo de atitude dos países árabes, alguns mais radicais querem danificar essas relações. Como se danificam essas relações? Criando momentos de tensão, fazendo atentados terroristas, fazendo com que civis israelenses, árabes e judeus sejam mortos, o que vai acabar acarretando aí uma reação das forças de defesa de Israel. Aí vocês estão vendo nas imagens o Hamas e a Jihad Islâmica celebrando os atentados terroristas, distribuindo doce para as pessoas nas ruas, mostrando aí, claro, que o crime compensa, e isso mostra os dois lados do Oriente Médio, os países árabes moderados, as populações moderadas em prol de estabilidade e um processo de paz, relações diplomáticas e a normalização das relações entre Israel e os países da região, e do outro lado, o regime iraniano, as guardas revolucionárias iranianas, que tentam aí desestabilizar a Síria, o Líbano, a faixa de Gaza, o Iraque, o Paquistão e outros países da região, e financiando grupos terroristas como o Hamas, a Jihad Islâmica, o Hezbollah e outros grupos. Então esses são os dois polos que nós temos, e obviamente um polo prefere a guerra, enquanto que o outro polo prefere a paz. Agora são 2h55, a gente está com o André Last, que está comentando essa situação de conflito aí na Jordânia e Israel. André, como isso tudo afeta a situação de segurança na região? Olha, os atentados em si foram cometidos por pessoas isoladas, ou seja, não tem um grupo por trás que planejou os atentados, né? Semana passada, o atentado de segunda-feira foi um beduíno israelense que atacou pessoas com facas perto de uma zona comercial e matou 4 pessoas, 4 civis. Ele tinha sido parte do Estado Islâmico
Ele tentou entrar para o Estado Islâmico, ou seja, ele tentou entrar na Síria para guerrear em nome do Estado Islâmico, mas ele foi preso por Israel, que descobriu, o serviço secreto descobriu as intenções dele. Ele foi preso por 3 anos. Depois ele deixou a prisão, acabou se desradicalizando, e depois acabou cometendo esse atentado. Os atentados dessa semana já são diferentes, são árabes israelenses do norte do país, de segunda-feira, que tentaram roubaram armas de policiais, mataram os policiais que estavam em pontos de ônibus, jovens policiais de 19 anos, pegaram as armas e cometeram os atentados. Só que eles foram mortos pelas forças de segurança, então 2 pessoas morreram, senão muito mais gente ia morrer. E o atentado, por fim, de anteontem, é esse atentado lamentável no centro de Israel, onde um palestino, aí sim, não eram árabes israelenses, e sim um palestino que estava ilegalmente dentro de Israel, que com uma M16 fuzilou dezenas de pessoas e matou 5 delas, né? Então, as tensões se voltam para 2 polos importantes: as tensões entre israelenses e palestinos e as tensões eventuais entre israelenses árabes e israelenses judeus. O que sim está sendo feito é que lideranças árabes dentro de Israel, inclusive lideranças religiosas, estão conversando com os seus meios para tentar o mais rápido possível baixar as tensões, para que isso não se transforme em uma tendência onde várias pessoas vão fazer justiça, por exemplo, com as próprias mãos. Então, é muito importante fazer essa diferenciação. Israel luta uma guerra contra o terrorismo desde a sua fundação. E o terrorismo, ele causa a morte de judeus e de árabes sem diferenciar.